Oi, gente! Boa tarde! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Acho que deve estar todo mundo entrando aí. Mas, de antemão, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, dizer que eu tô com muita saudade de vocês. E eu quero apresentar as minhas amigas aqui, minhas irmãs, que vão estar me ajudando hoje no louvor. Aqui a Judy vai começar falando. Oi, meu nome é Judy. E é isso aí. Oi, eu sou a Nena, eu sou obreira da IPED aqui na Jucum. Pronto. E eu sou a Andressa, alguns me conhecem já, né? Valeu? Eu sou a Nay, vocês todos me conhecem. Quem não me conhece também vai conhecer a partir de agora. E a gente quer começar com um louvor, vamos começar adorando a Deus, né? Que vocês possam também fazer isso aí na casa de vocês e que a gente possa ser feliz nisso, ser intencional nessa adoração a Deus, porque Ele é bom, né? Ele tem sido conosco. E é isso, vamos começar louvando a Deus. Senhor, nós te convidamos, Deus, a estar entre nós nesse momento, Deus. Te agradecemos pela oportunidade que temos de te louvar, Pai. Seja entronizado nesse momento, Espírito Santo de Deus. Nós te convidamos mesmo. Queremos a tua presença conosco, queremos a tua direção, Pai. Queremos a tua presença mesmo, Senhor, nesse momento de adoração, Deus. Em nome de Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo.
dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você.
desse momento. É sempre bem complicado pra mim sair desse momento, a vontade é de permanecer. Mas a gente ainda tem um tempinho, ainda dá pra tocar mais um. O que vocês acham? Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso.
perante vocês todos. Espero que tenha sido bênção aí como foi aqui. Que a gente possa ter louvado a Deus e se alegrado juntos. E agora a gente vai para a parte da adoração também com a palavra. As meninas quiserem. Tia Amanda, muito obrigada. Deus abençoe. Aqui tá bom? Tá ótimo. Tá bom? E aí, gente? Meu Deus, eu tô nervosa. Não dou conta desse negócio de ser pregadora em live. Vamos lá, né? Quando o Matheus falou comigo sobre eu vir trazer a palavra, eu fui pedir a Deus, né? E aí, o que eu vou falar, Deus? Fala comigo para que eu possa falar, para que eu possa ministrar junto com a minha igreja, para a galera, para os meus irmãos que estão lá em Fortaleza. E Deus falou comigo sobre plenitude, e eu quero falar sobre isso agora nessa tarde pra gente. O texto básico que eu vou usar, ele tá lá em Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Essa foi a palavra que Deus me deu, e eu fiquei meditando nela. Eu queria que a gente fosse tópico por tópico, né? Aqui ele começa falando sobre continuem a viver nele. E aí eu queria falar sobre isso, de viver em Deus. E para viver em Deus, a gente precisa buscar conhecê-lo, a gente precisa ter esse relacionamento com ele de forma intencional. E eu queria que a gente abrisse lá em Atos. Esse versículo eu sei que é amado por muitos, é amado por mim também. Lá em Atos 17, 28, tem escrito assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Só mesmo a parte principal, a parte primeira desse versículo. E é um verso que já nos acompanha há algum tempo, né, como MJA, como juventude. E eu sempre, quando eu olho para esse texto, eu vejo, aqui está o sentido de tudo, sabe? Porque é em Deus que eu vivo, é por Ele que eu me movo e é por causa dele que eu existo, é por causa dele que nós estamos aqui. Então eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, sobre essa intencionalidade de entender que não é mais a Nayara que vive, não é mais a MJ que vive, não é cada um de nós que vive, mas é Ele que vive em nós agora. E a partir disso a gente tem essa vida nele, a gente só consegue essa vida nele. E a outra palavra que ele traz lá em Colossenses, no versículo base que a gente está vendo, é estando enraizados. E aí, enraizados, como não lembrar da videira, né? Como não lembrar de João. Eu sei que vocês pensaram na música, eu também pensei na música. Queria estar dançando ela, aliás. Mas lá em João 15, a gente pode ver Jesus falando acerca de que ele é a videira e nós somos os ramos, né? E eu queria trazer pra gente lá em João 15, esse verso 4, que está escrito assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então a questão é viver nele, estar enraizado nele, que é a videira, para que a gente consiga dar fruto. E para que a gente dê esse fruto nele, para ele, sobre ele, sempre tendo essa perspectiva de que é sobre ele, não sobre nós. Continuando em Colossenses, ele fala: estando enraizados e edificados nele. E aí, meditando nessa palavra edificados, eu lembrei que lá em Mateus, após o Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso, sobre os dois fundamentos, né? Sobre ele ser a rocha. E aí, está escrito lá em Mateus, a referência a Mateus, Mateus 7, do 24 ao 25, que está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E eu acho muito interessante esses versos, porque Jesus ele vem falando desde os 5, 6 e 7 em Mateus, nos capítulos, sobre o Sermão do Monte. E aí ele está trazendo para nós coisas
práticas específicas de como ter uma vida edificada no evangelho do reino. E aí ele termina falando isso. E o mais interessante, uma vez eu li um livro sobre, que Jesus como carpinteiro, a gente tem muito a imagem de que carpinteiro trabalha construindo móveis, desenhando móveis, fazendo aquela mesinha, aquela cadeira. Mas na época de Jesus, o carpinteiro, ele era o responsável por fazer o fundamento de uma casa. É mais como se fosse o engenheiro, sei lá, do nosso tempo. Mas ele estava falando sobre algo que ele conhecia. E aí a gente precisa estar edificado nele. Porque é isso que vai trazer plenitude para as nossas vidas. A gente precisa viver nele, estar enraizado na videira e edificados na rocha que é Cristo. Continuando no nosso versículo base, ele fala, após e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Esse confirmados na fé, a minha tradução traz confirmados, mas tem outras traduções que trazem firmados na fé. E diante disso, eu queria que a gente fosse ver lá em Hebreus, acerca de como permanecer firmado, como estar firme nessa fé. A gente pode abrir lá em Hebreus 12, do 2 ao 3, tem escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. E aí eu fiquei meditando nisso que tem escrito em Hebreus, e como a gente tem que permanecer firmado na fé. Mas como a gente pode fazer isso? A gente vê olhando firmemente para o autor e consumador. Se a gente estiver olhando para Jesus, não importa quantas tempestades venham acontecer sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, não importa a turbulência em que o mundo estiver, o que estiver acontecendo fora. Se a gente estiver firmados nessa fé, que só vem a nós através de Jesus, a gente consegue. E é interessante nesse versículo que o autor de Hebreus fala, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E eu fico muito constrangida quando eu leio isso, porque Jesus, ele veio e ele obedeceu até a morte de cruz, para que a gente fosse resgatado, para que a gente hoje estivesse em vida. Então, ele pensando na alegria, qual é essa alegria que Jesus estava pensando? Ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você, ele estava pensando em nação, tribo, povos e línguas, todos que adoraríamos a ele, que é o Cordeiro que venceu. E sempre que eu penso nisso, eu vejo sim que eu posso não cansar e nem desanimar de viver essa verdade, de viver essa palavra, de viver firmada nessa fé. E daí a gente, na última parte do versículo lá de Colossenses, a gente vai ter escrito assim, crescendo em ação de graças. E isso me chamou muita atenção, essa parte do crescer em ação de graças. Porque primeiro a gente busca sim crescimento nas nossas vidas, mas em diversas áreas e sempre remetido ao fazer algo, a planejar algo, a algum ministério, a alguma obra, coisa do tipo. Mas aqui, Paulo em Colossenses, ele fala crescendo em ação de graças. E ação de graças, muitas vezes na Bíblia, vai estar vinculada a louvor e a alegria. E eu pensando sobre isso, eu percebi que louvor é o reconhecimento de quem Deus é e das coisas que Ele já fez em nossa vida. E aí, gente, quando eu paro para pensar em quem Deus é e no que Ele já fez na minha vida, eu fico muito tocada, eu fico muito impactada, porque e aí isso traz louvor a minha alma. Minha alma, ela fica o tempo todo querendo exaltar, glorificar a Deus por conta disso. E a alegria, ela é o resultado desse louvor. É interessante como a gente quer inverter um pouco essa ordem, né? A gente quer sentir primeiro a alegria, a gente quer sentir primeiro esse contentamento para depois a gente conseguir louvar a Deus. Mas eu acho interessante a gente pensar que Ele está nos chamando para fazer o contrário. A gente louva Ele, engrandece Ele por quem Ele é, pelas coisas que Ele já fez. Isso vai trazer alegria para a nossa alma. E é a alegria verdadeira, não é aquela alegria passageira que é baseada nas circunstâncias. Então, tudo isso me remete à plenitude. Plenitude em Deus é viver nele, é estar enraizado na videira, é estar edificado na rocha que é Cristo, confirmados e firmados na fé, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé.
crescendo sempre em ação de graças, em louvor e reconhecimento de quem Ele é, que vai resultar em alegria para o nosso coração e para nossas vidas. E lá em Efésios 3, Paulo ele também fala sobre isso. Efésios 3, do 17 ao 19, está escrito assim: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E aí a gente termina esse pensamento juntando. Eu quero chamar a atenção para a gente aqui no versículo 18, que ele fala: para que com todos os santos. A gente pode prestar atenção nisso e pensar na questão da unidade. Como que eu posso viver a verdadeira plenitude de Deus e entender esse amor que excede todo entendimento se eu não tenho pessoas à minha volta, se eu não busco estar em unidade com o corpo dele, com o corpo de Cristo. E aí eu, meditando sobre isso, eu pensei, nossa, quando eu paro para ver o que Deus fez na minha vida, como Ele modificou a minha história, como Ele me deu a verdadeira vida, eu fico cheia de louvor, cheia de gratidão e ação de graças. E quanto mais eu olho para a vida das pessoas que estão ao meu redor, que eu conheço a história das pessoas que estão ao meu redor, que eu conheço a história da Bianca, que está aqui me ajudando com a câmera, e aí eu vejo toda a graça de Deus sobre a vida dela, e eu fico imaginando, isso traz ao meu coração, traz à minha alma contentamento, isso traz louvor, porque eu percebo cada vez mais que não é sobre mim, não é só sobre mim. Claro que Ele nos ama e Ele nos resgatou, mas é muito, muito, muito mais sobre o nós. E muito foi falado sobre o nós nesse ano, muito foi falado sobre essa questão do avivamento, muito foi falado sobre essa questão da igreja se levantar. E eu consigo ver isso sim acontecendo quando a igreja estiver crescendo em unidade. E é por isso que eu clamo, e é por isso que eu tenho orado a Deus. E eu creio de verdade que a gente vai conseguir alcançar essa plenitude em Deus quando a gente novamente estivermos vivendo nele, enraizados na videira, dando frutos por aí afora, edificados na rocha. A gente tem esse fundamento qual a gente tem que colocar nossas vidas, a gente tem que cavar, não é tão simples, a gente tem que ser intencional nisso, a gente tem que buscar essa profundidade em Cristo. E aí a gente vai estar firmados na fé, com Ele que é o nosso autor e consumador. Sempre que a gente quiser desanimar ou pensar que a gente está cansado, a gente vai olhar para Ele, que pela alegria que estava proposta, Ele suportou todas as coisas. Então a gente também, pela alegria que nos está proposta, a gente consegue suportar todas as coisas. Vivendo tudo isso, a gente vai viver em ação de graças. E o que é melhor, muito melhor, a gente vai procurar entender esse amor de Cristo, o que excede todo entendimento, com comunhão, com a unidade, olhando um para a vida dos outros, olhando o crescimento de um dos outros no amor, no evangelho, sobre quem Ele é e sobre as propostas que Ele tem nos trazido para que a gente possa levar esse evangelho por aí afora, sabe? Eu fico muito feliz, eu acompanho vocês aqui de Curitiba, eu estou longe de vocês, e as circunstâncias fez com que cada um de nós estivéssemos longe uns dos outros, né? Felizmente não podemos estar nos reunindo agora, mas me alegra a tecnologia, a possibilidade que ela nos dá de crescer junto e ver cada um de nós crescendo juntos. A oportunidade que a gente tem de fazer os nossos grupos, né? Como tem sido feito, a oportunidade que a gente tem de ter agora os nossos cultos online, em lives. E eu vejo isso, meu coração se alegra. Isso traz louvor e alegria para a minha alma. E eu quero terminar com isso, com essa palavra. Eu espero que ela tenha sido edificante para vocês, como ela foi para mim. De verdade, eu oro para que Deus também possa ministrar acerca dessas coisas no coração de vocês. Que a gente possa crescer em unidade sempre. E é isso, era isso que eu queria falar para vocês. Agora eu quero fazer uma oração. Essa live ela vai ficar gravada, tá, gente? A Cid pediu para lembrar, eu vou deixar ela gravada aqui, vou deixar ela salva. Então, se você quiser compartilhar ela com alguém também que não pôde estar assistindo agora, você vai poder fazer isso. Quero agradecer mais uma vez, antes de orar, a oportunidade, a confiança que o Matheus, a Suzaninha e os gestores têm sobre a minha vida. Agradecer também porque vocês têm me ajudado nesse tempo, têm estado comigo, eu não tenho me sentido só aqui. Obrigada por serem família, por serem igreja comigo. E é isso, eu quero agradecer.
terminar orando para que a gente possa cada dia mais crescer em unidade nesse entendimento de quem Ele é e daquilo que Ele tem proposto no nosso coração. Amém? Vamos orar. Papai, eu quero te agradecer, Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor primeiro colocou essa palavra no meu coração. Eu quero agradecer, Santo Espírito, porque o Senhor me fez entender um pouco mais acerca dessa palavra, acerca da importância de ter essa plenitude em Ti, de buscar essa plenitude em Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão lá em Fortaleza. Obrigada porque nós temos a oportunidade de ser igreja, não importa a quilometragem que nos separe. Obrigada por esse amor que nos uniu, Jesus. Esse amor que Ele excede todo entendimento, mas que uns com os outros a gente pode tentar alcançar e pode viver baseado nesse amor. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós, Jesus. Obrigada pelo que o Senhor ainda vai fazer por nossas vidas, nas vidas dos jovens da MJA. Obrigada pelo crescimento que a gente tem sentido contínuo, Deus. E eu peço para que o Senhor sempre nos ajude a olhar para Ti, a estar com os olhos fitos em Ti, Jesus. É em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. É isso, galera. Beijo, amo vocês. Deus abençoe. Foi? Salvou?